Olá, gente querida. Estamos aqui de volta com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica e hoje com uma pessoa muito especial que vamos entrevistar, que é o Alexandre Caldini, escritor e está lançando um livro interessantíssimo e que vai estar presente no nosso encontro, que eu estou convidando toda semana para as pessoas se inscreverem e virem participar em Campinas, dia 6 e 7 de setembro, que será um encontro intitulado Fé, Liberdade ou Prisão? Né? A fé que ilumina não queima, ou seja, a fé que transforma, ela não manda ninguém para a fogueira da Inquisição. Então, mais ou menos é isso. E aí acho que a gente já pode começar, Alexandre, falando um pouco. Você tem já vários livros publicados, mas vamos falar um pouco deste livro que você está publicando, né? A Essência do Espiritismo. Seja bem-vindo aqui na nossa live. E Obrigado, Dora. o Alexandre é um grande amigo e apoiador nosso da BPE, da Universidade de Pampédia, fez o nosso curso de pós-graduação, enfim, é isso. Mas vamos conversar um pouco sobre o seu livro. Eu ainda não li, mas eu li o prefácio, li o sumário, já estou mais ou menos informada do como é que é a estrutura dele. Mas fala um pouco, qual é a proposta do livro? Né? Então, acho que começando pelo título, que é um título meio arrogante, né, Dora? E esse título surgiu faltando, acho que, 2 meses para ser publicado, né? Porque eu não tinha o título. Eu ficava pensando, esse livro começou de uma forma diferente. Ele começou como o ABC do Espiritismo. Hum, A editora não gostou muito, tá? Porque era para ser um livro, Dora, bem beabá mesmo. Ó, para você que não é espírita e tem interesse, deixa eu falar o que que é reencarnação, o que que é passe, o que que é mediunidade, né? Tanto que mais da metade do livro é sobre isso, mas de uma forma não tão beabá, já entrando um pouquinho mais a fundo no que é, como está, e no que, na minha opinião, poderia ser, né? E ele foi evoluindo, e muito por causa de uma pessoa, como é que chama uma pessoa? Como é o nome dela? Dora Encontre, acho que é o nome dela. Por causa dessa pessoa, dos cursos que eu fiz com essa tal de Dora Encontre, eu fui tendo, na verdade, já estava em mim, mas fui apurando uma visão mais crítica, que é uma palavra que você usa muito, e aí ele entrou para um caminho bastante mais crítico e foi chegando no final, eu resolvi colocar assuntos bastante impertinentes, polêmicos, ásperos, mas muito necessários por atuais, né? Então ele foi sendo construído assim ao longo de talvez 2 anos e meio, 3 anos, e chegou no momento quando eu passei para a Sextante, que é a minha editora, e a editora-chefe lá, a Nana, leu, e ela não é espírita, ela se encantou com o livro. Eu falei, nossa, então acho que é legal o negócio. Aí eu me encantei, né? É curioso isso, quando uma pessoa de fora é. fala que tem algum valor, você fala, puxa, talvez tenha mesmo, né? E aí foi uma delícia. Então, durante uns quase 2 anos, talvez, a gente foi trocando, eu e ela muito crítica, falava, ó, isso aqui não tem fundamento, isso aqui você não está argumentando direito. Por que disso aqui? Não entendi, não concordo, isso aqui está repetido. Então, o livro foi sendo depurado, eu diria, ao longo Ah, desse que tempo, o bom. papel dela foi fundamental, fundamental para melhorar a qualidade do livro, né? Nada como um bom editor, né? Ou uma editora. Nossa, nossa, as outras vezes, os outros 2 livros que eu tenho com a Sextante, o A Morte na Visão do Espiritismo e A Vida na Visão do Espiritismo, também foram muito bem tratados. Mas dessa vez, esse aí, eu estou encantado, e você é editora, né, Dora? Eu estou encantado com a qualidade do trabalho da Sextante. É uma coisa que me deixa um sentimento de estar devendo, sabe? Porque eles são muito profissionais. E as duas editoras, foram muito específicas e muito colaboradoras nesse sentido. E não aliviaram, não. Bateram quando precisava bater também, sabe? O que é bom, né? É, sim, porque a leitura crítica, é necessária uma leitura É. crítica, né? Quer dizer, eu com o Kardec para o século XXI, como eu, não, eu sou eu mesma editora, então eu mandei Hum, para várias pessoas fazerem leitura crítica, né? hum, Intelectuais, escritores, professores, etc. Porque a gente hum. tem que ter uma leitura crítica, porque a gente não vê, às vezes, alguma coisa, né? Muito. E a leitura crítica pressupõe que a pessoa não tenha pudor, né? Não posso ser tão, Exato. sou tão amigo da Dora que eu não vou falar isso para ela. Tem que Não, falar, né? claro, Senão não faz sentido, né? Tem que ser claro. pessoa. Nesse sentido, como elas não são amigas pessoais, né, foi bom, porque daí elas não tinham, além de serem muito profissionais, não tinham nenhum pudor de me agradar. Isso foi Agora, bom. então, ao que parece que você, citando essa questão, ao que parece, então, o seu livro, e o que é muito bom que assim seja, ele fala com espíritas e não espíritas. Exato. É. Então, quer dizer, O pelo seu des... conteúdo crítico e pelos temas polêmicos, você fala com os espíritas, mas com não espíritas também, porque você está introduzindo, de certa maneira, o espiritismo, mas de maneira mais contextualizada. É isso? É isso. Isso, a gente tem conversado, eu e você, sobre isso, né, Dora? Mais de uma vez a gente falou sobre isso.
E minha mulher que fala muito, fala, adora, fala com outro público, não é o seu público. E é curioso isso mesmo, né? Minha vida toda eu fui marketing, né? De fato você tem públicos diferentes, com linguagens diferentes, com interpretações diferentes, com conhecimento de um assunto diferente, com necessidades distintas, né? E você fala com uma turma muito, eu não gosto do termo elite, mas de fato é uma elite intelectual do país, né? Que entende as coisas de uma forma distinta. Eu, nos cursos que eu faço com você, já fiz, como você bem disse, né? Estou no segundo curso agora, o Espiritismo para quem pensa, que é maravilhoso, recomendo muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. E também o pós-graduação em Pedagogia Espírita, que foi bárbaro. Ali eu me sinto um completo imbecil, porque o nível intelectual das pessoas, dos professores sobretudo, mas não apenas, dos colegas também, é tão alto. Eu falo, gente, eu não li nada, esses caras leram tudo, esses caras sabem muita coisa. E é ótimo, né? Porque te desafia a pensar coisas que você não pensava. Esse livro não. Ele não é um livro rasteiro, de jeito nenhum. Eu acho que ele é bastante profundo. Mas ele tem uma linguagem comum, do dia a dia. E não é que eu me force a fazer essa linguagem. Me dá muita satisfação, adoro as pessoas, várias pessoas, e falo sem nenhum pudor disso. As pessoas falam, sabe, eu entendo o que você fala de um jeito que eu entendo. Isso para mim é de uma alegria, de uma satisfação imensa. Porque eu falo, puxa vida, não é forçado isso, mas é a conversa como nós estamos tendo agora aqui, com palavras normais e com o dia a dia. Falou, ó, sabe o que aconteceu comigo hoje? Isso, isso, isso. Daí eu pensei, será que é assim, assim, assado? Isso acaba dando uma facilidade de compreensão. E uma vez a gente trouxe aqui, quando eu trabalhava na Abril, a gente trouxe um marqueteiro, o Al Ries, que é antigo, tradicional, escreveu um livro clássico do marketing. Ele falava, imagine o cérebro como vários buracos. Quando você fala uma coisa que encaixa naquele buraco, a pessoa fala, isso faz sentido. Faz sentido porque eu já experimentei isso na minha vida. Então é meio que isso, é trazer o espiritismo para os dias atuais com temas tão corriqueiros que todos nós passamos por eles. Aí a pessoa fala, faz sentido. Cita esses temas mais polêmicos que eu vi que há no final do livro, né? Uma Isso. série de temas. Cita, assim, en passant para a gente, para também estimular, né, os leitores. Só É, lembrando, eu queria que você também falasse, além disso, que você vai fazer o lançamento em São Paulo em agosto, né? Pode falar a data, o isso. local, etc. E depois, no nosso evento, também vamos lançar o seu livro, né? Com É, autógrafo, com participação, etc. Um diálogo com o é público. esse. Olha aí, ó. Esse dito cujo aqui, a essência do espiritismo, né? Hum. E é o subimportante também, né? Um olhar moderno sobre as grandes questões da filosofia espírita. Na verdade, acho que não são questões da filosofia espírita, são questões do dia a Humano. dia, da gente, né? Humanas, exato. Então, no finalzinho, quando tem as questões mais ardidinhas, o espiritismo é, ele se posiciona politicamente, porque a fala é assim, isso é política, que dentro da casa espírita não cabe, né? É de direita ou de esquerda? Espiritismo e juventude, espiritismo e homossexualidade, espiritismo e transexualidade ou gênero, machismo, aborto, eutanásia, suicídio, pena de morte. Esses temas são mais comuns, né? Está em Kardec. Eu só dou uma releitura de Kardec. Importante isso, Dora. Sempre, 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 tudo eu me calço em Kardec, sabe? Tem muito pouca coisa de outros autores, alguns filósofos, tal, tem coisa sua lá no livro, mas é Kardec na veia, né? E nada de romance espírita brasileiro. Suicídio, pena de morte, armamentismo, racismo, desigualdade socioeconômica, prosperidade, trabalho, intolerância religiosa, idolatria, ciência, vegetarianismo, preservação ambiental. Então, são temas como esses que Ó, estão tá no dia a bem dia aí, apetitoso, bem e a- apetitoso. porque você não experimentou ainda, porque está apimentado, arde. Eu gosto de pimenta. Eu sei disso, eu também. Mas você sabe, você seguramente sabe disso, porque sua vida toda no Espiritismo foi assim. Dá um certo receio, porque é tomar porrada, né? É tomar paulada, é tomar cancelamento e tal. Mas aí eu falei, puxa, mas é o que de fato eu acho. E a minha interpretação. Pode não ser a sua, pode não ser a do outro, não tem importância. Ah, Pelo mas menos é cada uma um tem o direito abertura. de fazer sua leitura, né? Exato. E É. aí algumas coisas pessoas concordarão, outras não concordarão. Mas curiosamente, eu fiz já duas falas usando um pouco o conteúdo do livro. Uma foi no encerramento da 40ª Semana Espírita de Divinópolis, Minas Gerais, e outra foi ontem, no Núcleo Espírita 22 de setembro, que eu frequento aqui em São Paulo. Essa foi online. E a reação, Dora, curiosamente, foi muito boa. No núcleo, você pode falar, são meus seguidores, são meus, pessoas que pensam como eu, até vai. Mas em Divinópolis, não conhecia nenhuma pessoa de lá. E foi muito interessante a aceitação, sabe? Assusta quando você fala de aborto, do jeito que eu falo de aborto, quando você fala de transexualidade, do jeito que eu falo de transexualidade, sobretudo esses dois temas, para não falar de suicídio e outros, dá uma certa assustada, sabe? Mas as pessoas
pensam a respeito. Então, mas e também tem outra coisa. Se de um lado vem cancelamento e pancada, que eu sei como é que é, mas também de outro vem muita gente dizer, ai, que alívio, que vocês têm tendo uma leitura mais aberta. Eu não estava mais no espiritismo porque eu não aguentava mais essa opressão, esse conservadorismo. Então, quer dizer, essa criticidade é uma demanda atual, né? É uma demanda. Muito, É uma muito. demanda e está crescendo este anseio por uma visão espírita mais aberta, mais progressista. Exato. Né? E não interessa que você possa pensar X ou Y diferente do outro, de mim, ou, enfim, é importante que haja o debate Uhum, livre, né? uhum, Para o debate posto na mesa, né? Porque é isso, o uhum. espiritismo tem que ter isso. Aliás, tudo tem que ter, né? Enfim, o É. debate Duas, aberto. duas observações que você falou, uma particular, outra não é. A particular, o pessoal, é meu sobrinho e a mulher dele, que mora em Minas Gerais, em Lavras, que é uma terra tradicional do espiritismo, de lá Sim, veio a Ivone e tal, né? sim. E eles, os dois têm mestrado, ele trabalha na Universidade Federal de Lavras. Abandonaram o espiritismo. E ela, de família, por que abandonaram? Ela falou, tio, não dá, não dá. É muito chato, muito enfadonho, muito burro, não se discute. Opressor, é. Exato. Então você veja, gente inteligente, os dois têm mestrado, infelizmente, me dói isso, abandonaram o espiritismo, né? Então você falou bem, tem muita gente que saiu do espiritismo ou que quando chega fala, esse negócio tá meio estranho e não fica. Hum, E a filosofia espírita é maravilhosa, não precisa da pirotecnia, né, que se coloca ou da opressão religiosa que ele tem. Isso não é espiritismo no meu entendimento, é um pouco sim. isso que o livro fala. E o segundo argumento, até falei com uma live que fiz com o Lindenberg, né, naquele apoio que ele dá ao seu curso maravilhoso. Eu mostrei ali uma pesquisa do Pew Research Center nos Estados Unidos, muito interessante, do final de 2024, recentíssima, que fala que uma grande parte dos americanos que respondem sobre religiosidade e fé, eu acho que dá mais de 80 milhões de pessoas nos Estados Unidos, se dizem spiritual but not religious, ou seja, eu sou espiritualizado, mas não tenho religião nenhuma. A gente conhece gente assim, Medora, aqui do lado da gente, fala, não, isso aqui, essa religião não, essa também não, essa aqui também não, essa aqui, sabe? Ou gente que fala assim, eu tenho minha própria religião, pega um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do budismo, um pouquinho do candomblé, né, e junta e faz sua própria religião. O que é isso, minha interpretação? É gente que não se encaixa nas pataquadas que não são a essência das religiões. A essência é muito boa, mas tem É. coisa ali que não vale a pena. Então, Por isso que seguramente, eu tem um falo, público querendo. por isso que eu falo em espiritualidade crítica, né? Espiritualidade Uhum. livre, mas houve no Brasil também um aumento dos sem religiões, sem religião, Sim, grande. né? O censo Nesse fala espírito, isso. né? Mais de 9%, É, 9 e pouco, né? é, Foi é. uma índice que, e esses 9% não são a maioria ateus, né? São Uhum. pessoas que têm algum tipo de espiritualidade, mas não fazem adesão a um grupo específico, exatamente por conta dessas coisas todas. Agora, eu também discuti isso num artigo meu, de um blog, depois publiquei no meu livro A Luz da Luta, que é o seguinte: a gente precisa ter uma identidade, digamos assim? Não necessariamente, se a pessoa quiser. Mas é bom ter, porque você pertence a Uhum. um grupo, você tem uma sensação de Afinidade. é uma sensação de pertencimento. Não é uma espiritualidade isolada, né? Uhum. Individualista. Que também Uhum. essa coisa de fazer a sua própria religião também revela um pouco o individualismo contemporâneo, né? E nós Uhum. Uhum. precisamos de grupos, mas não que sejam grupos opressores, não que sejam grupos controladores da sua vida, né? Mas Uhum. grupos de intercâmbio, de apoio, de ajuda, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente está constituindo um pouco isso, graças a Deus, em relação ao espiritismo progressista, né? Eu Então, percebo isso que você falou no grupo que eu participo, o WhatsApp que eu participo, do seu grupo, do pessoal que estudou comigo na pós, e também no Espiritismo, para quem pensa, né? Ali se tem discussões muito interessantes, e um coloca um artigo, outro coloca outro, e nunca é bom dia, boa tarde, boa noite, nunca é o gatinho dando pulo, são coisas interessantes, né, que se coloca. Então tem isso mesmo do pertencimento, e para mim é muito importante isso, eu achei um grupo ali que fala uma linguagem parecida com a minha, tá ótimo, né? Mas o que você falou também eu percebo, e quem me falou isso foi uma das editoras, falou, olha, parece que tem um caminho agora, extra-espiritismo, da razão, do estudo e da responsabilidade social. Tudo isso é convergindo para alguma coisa espiritualizante. Talvez o espiritismo seja uma, não a única, sim, mas um dos caminhos para uma nova espiritualidade. Não é nova, uma espiritualidade mais genuína, né? Menos empolada, menos. abusiva, menos abusiva. Aliás, assisti agora recentemente a sua fala com Gabriel Perecer. o Perecer, né?
excelente, eu já comprei o livro dele, já li o livro dele na outra vez que ele teve com você. Mas eu achei interessante, no finalzinho ele fala uma coisa que eu falei, ai, 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 eu não penso bem assim, mas talvez ele tenha um ponto aí. Ele fala da importância da religião, né? Eu meio que chuto o pau da barraca e falo, não precisa mais. Foi importante no passado, hoje não precisa mais, né? Foi importante no momento que o homem era mais bruto, precisava pôr mais no eixo, na coleira. Ele fala que não, ele fala talvez precise ainda, né? E acho que ele tem razão. Depende de como você compreende a religião, talvez ela ainda seja boa e necessária, né? É que a gente não tem controle sobre isso, né? As pessoas que vão fazer adesão ou não a essa proposta de uma espiritualidade mais aberta, mais crítica, mas assim, o que que a gente tem que combater, isso eu combato todos os dias, é o fundamentalismo, né? É Uhum, fanatismo, o fundamentalismo, que isso está em toda parte. Está entre uhum, católicos, entre evangélicos, entre muçulmanos, entre espíritas, né? E uhum. que é uma visão fechada, opressora, que produz medo, que produz Culpa, repressões, né? Culpa, né? né? E que, inclusive, adoece psiquicamente as pessoas, né? Ao invés Uhum, de ajudar, né? Agora, essa uhum. questão de você pertencer a um grupo, você citou a questão da troca de ideias, isso nós temos, né? Mas também, por exemplo, no apoio mesmo. Quando eu tive o câncer, né? Foi em 2022, 2023, eu fui cuidada pelas minhas amigas e amigos da BPE, né? Quer dizer, todo mundo me acompanhou, etc. Então, tem esse grupo de apoio, o grupo mediúnico nós também temos, enfim, eu acho que isso é importante, né? Numa sociedade que é tão individualista, onde tanta gente vive a solidão, né? Enfim, É. né? Agora, veja que interessante, você falou isso agora, que você foi apoiado pelas amigas que fazem parte do seu núcleo, do seu grupo. Sim, mas você também já falou em outras lives que você teve gente rezando para você, Ah, de budista, todas as religiões. católico, né? Olha que interessante, quando a gente tem uma visão mais ampla, mais acolhedora, mais fraterna, né? Mais compreensiva e não tolerante, eu falo isso, acho para mim é muito diferente ser tolerante e ser compreensivo. Eu também Muito acho, melhor compreensão do que tolerância. também Você acho. teve o apoio dessas pessoas que não são do seu grupinho pequeno, Não, porque ele não é um grupo fechado, é um grupo que está bem põe raízes para fora e se une a é. outros de outras visões, mas que pensam parecido em vários aspectos. Isso é maravilhoso. Minha família tem católico, católica fervorosa, uma das irmãs, é casado com um ateu, é um cunhado judeu, um sobrinho umbandista, espírita. Só faltou, acho que, muçulmano ali, budista e tal, mas tem uma boa turma. E nós Uma nos boa damos super bem. representação, uma boa Sim, representatividade. e pensamos diferente. Para minha irmã, Jesus é Deus, é um da Trindade divina. Para mim não é. E tudo bem, a gente se dá super bem, ela lê meus livros e boa, entendeu? Então é curioso isso, né? Como dá para ter um diálogo, mesmo com algumas diferenças de visão. Essa é uma coisa que a gente tem praticado o tempo inteiro na BPE, né? O diálogo interreligioso. Agora, nesse evento que você vai estar presente, vai participar, que é Fé, Liberdade ou Prisão em Campinas, é Uhum. um evento que vai ter católico, pastor protestante, vai Gostoso. ter anglicano, vai ter Uhum. o representante do candomblé. Então, nós temos sempre esse Que diálogo. E bom. realmente, como você falou, foi uma coisa que me tocou muito. Eu tinha meu nome em duas sinagogas budistas orando por Bárbaro. mim, pessoas da Umbanda, pessoas católicas, protestantes, todo mundo, né? Porque a gente tem esse diálogo, né? E sim, Uhum. às vezes é mais fácil a gente dialogar com uma pessoa de outra filosofia e religião que seja progressista, Aberta, aberta, do isso. que com uma da nossa que seja fechada e conservadora, né? Frequentemente é isso mesmo. É. Agora você falou da oração, a gente está comentando oração. Essa é outra coisa que eu falo no livro também. Não sei, me implica um pouco essa coisa da oração, sabe? Orar e vigiar, para mim é o vigiar e orar, né? E acho que seria orar e vigiar e atuar, né? Vamos Ah, atuar também, né? Porque a gente fica muito na reforma íntima, né? Não, eu tô me cuidando, porque eu quero ir para o tal do nosso lar, né? eu nem Eu quero, também eu falo, nem tenho reforma eu íntima, sei, nem quero ir no nosso lar, que eu não eu gosto. sei disso, eu sei disso. Só porque lá tem 80 ministros, você ficou implicado? Ah, que bobagem. Mas, enfim, eu falo um pouco do nosso lar, que é outro vespeiro, né? Não que, não sei se existe ou não existe, você mesma disse que já esteve em comunidades assim. Eu acho estranho um lugar que tenha, como é que chama? Barreiras, que tem gente com arma para afastar os outros espíritos. Então, tem coisas que eu acho estranha. Aí isso inviabiliza a beleza do trabalho de Chico Xavier? De jeito nenhum. Mas você não precisa concordar com 100% das coisas de qualquer pessoa. Eu não concordo com 100% das coisas que você fala, eu te admiro muito, né? Então, essa tranquilidade de poder... Eu não lembro quem foi, um dos livros eu vi isso e coloquei no meu livro. Não sei se é o Carl Sagan, não é ele. Alguém fala o seguinte: a melhor coisa é você não precisar fazer de conta que você acredita em coisas que você não acredita. Verdade. Essa honestidade intelectual é tão importante, né, Dora? A gente fala, olha, isso aqui
Não sei se é verdade. Ou como diz você, eu deixo de molho, né? Não acredito nem desacredito, mas vamos deixar ali de lado para ver se tem uma evidência em algum momento, né? Isso é tão importante, isso nos dá uma tranquilidade de ser honesto com a gente mesmo, ser sincero com a nossa crença. Eu É, acho isso muito importante. e eu acho que isso é uma coisa que remete um pouco a Kardec, né? Que ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé cega é uma fé insegura, né? Então, quer dizer, quando a gente tem uma convicção, Frágil. é frágil, porque quando a gente tem uma É. convicção, a gente pode debater numa boa e pode ouvir o outro. E pode Uhum, mudar também as posições. Eu, no decorrer da minha vida, mudei muita coisa, né? Eu estou com uhum. 62 anos, mas olha, eu evoluí muito. Por exemplo, o livro Educação segundo o Espírito, eu fiz várias revisões. Em 2012, eu fiz uma É. completa revisão e vou fazer outra em breve, né? O, Uhum. o Kardec para o século XXI acabou de sair, faz um ano, mas provavelmente daqui 2, 3 anos eu devo fazer a revisão, né? Ótimo. Né? Então, Tem não sei se você lembra uma fala do Fernando Henrique Cardoso, que um dia ele estava na presidência e alguém falou, mas peraí, o senhor está falando uma coisa, o senhor escreveu outra no passado. Ele falou, esqueçam o que eu escrevi. Eu não espero que esqueçam o que eu escrevi, mas eu também vou revisar o A Morte e a Vida, porque tem coisa que eu falo neste livro que está incoerente com o que eu falei há 8, 10 anos atrás, né? Porque a gente começa a olhar outras coisas, né? Então, eu falo, por exemplo, aqui aquela história, não cai uma folha da árvore sem que Deus, não sei o quê. Eu sim. falo que não, que isso é uma bobagem. Mas lá atrás eu falava, não existe bala perdida, está tudo determinado, né? É. Então tem coisas que a gente precisa revisar, a gente vai tendo mais conhecimento, ou muda a avaliação da vida. Mas comecei a falar da oração e parei. Eu acho que também falo da oração, Dora. Você falou da oração que as pessoas rezaram para você quando estava com câncer. Claro, oração cientificamente comprovado tem um efeito na pessoa, né? Na pessoa que está doente ou necessitando de algum apoio. Mas também acho que a gente talvez tenha que repensar melhor o que é estar em oração. Eu advogo ali que nós estejamos em constante oração. O que quer dizer isso? Não é ficar rezando, falando o tempo todo, mas viver uma vida de oração, para mim, é viver uma vida que observa as coisas, fala, nossa, que interessante aquilo, essa pessoa, por que eu estou chateado? Por que eu estou alegre? Por que eu estou mal? Por que eu fiquei bravo com tal pessoa? Por que eu não gosto de um? Por que eu gosto de outro? Esses porquês todos, para mim, é viver em oração, viver meio que abençoando o todo, participando do todo. Acho isso tão mais legal, tão mais importante do que falar, nossa, está na hora de eu fazer oração, deixa eu ficar quieto um pouquinho aqui, descruzar a perna, é para fazer oração. Não, não é nenhum ritual. Mas assim, as duas coisas, não, uma coisa não anula a outra. Um momento de maior introspecção em que você entra em contato com a espiritualidade, etc. Mas isso que você falou é importante porque é ficar desperto, né? É aquilo que certas Uhum, filosofias chamam de você ficar desperto. Então, você está presente, você observar, você sentir. Isso é uma integração, né, com a uhum, vida. E essa, sim, é uma uhum. forma constante de oração, concordo inteiramente, né? E ela pode ser um abençoar a vida, né, Dora? Se eu fico Também. pensando, falando, olha, que aquele cara que esteja bem, nossa, que bacana, o cara varrendo a rua ali, olha o guarda, que coisa importante ter um policial também para pôr um pouco de ordem na sociedade. Prestar atenção olhar para o garçom quando ele vem entregar um prato e agradecer olhando para ele ou para ela, né? São pequenas coisas. E para mim isso é viver em oração, é tentar viver uma vida melhor, mais harmônica com todos. Acho isso tão mais importante. Concordo, uma coisa não invalida a outra. Mas É, a segunda a gente esquece, né? A gente deixa de lado. Isso não é rezar, né? não, por exemplo, para mim é muito importante estar, por exemplo, eu saio na rua de manhã, se está um sol e eu vejo as flores, as árvores, aquilo já me dá um impacto muito, Claro. né? Então, É, isso é é, captar a imanência divina das é. coisas, porque Deus está em todas as coisas, então está nos Sim, seres sim, sim. humanos, é isso aí, né? É, Então, é. essa captação da sacralidade da vida é que é uma forma permanente de oração. A conversa vai, né? Mas, ó, você está falando isso, lembrou de outra coisa que eu falo no livro também. As pessoas, cansei de ver gente que fala assim, eu só agradeço, eu não peço nada. Tá bom, que bom. Mas, ótimo, melhor Aí de eu tudo, né? peço, Mas, eu peço. não, tá bom. Quem pede, quem não pede, que agradece. Mas, depois assim, será que Deus, o que que é Deus, hein? Não sei bem o que é Deus, né? Mas, Ninguém pelo sabe. Espiritismo, não é uma pessoa, né? É. Será que essa coisa que a gente chama de Deus, né? Que é maravilhosa, espetacular, maior que qualquer coisa que a gente possa conceber na nossa pequena inteligência, será que precisa que eu fique falando assim, olhe, agradece aí, mostra que você está grato. Olha aí, Adora. Ó, hoje já é sexta-feira, Adora. A última vez que ela agradeceu, sabe quando? Foi quarta-feira. Vamos dar um castigo para essa menina, que ela está muito saidinha. Você acha? Você acha que Deus tem esse ego todo? Não, né? Não faz nenhum sentido. Então, eu fico pensando assim, como é que eu agrado a Deus? Será que eu preciso agradar a Deus, Não, não né? precisa Se eu agradar. preciso- Não precisa agradar, mas se é uma coerência com Deus, é o viver bem, né? E o que é viver bem? Isso tudo que a gente falou aqui agora, né? Então, Olha, mas é o um que você está, raciocínio mais amplo. o que você está falando, olha só, um dos pais da igreja, que aliás tradicionalíssimos, o Santo Agostinho, diz uma coisa belíssima sobre isso.
que a gente ora a Deus, cultiva a Deus, não por Deus, porque Deus não necessita de nada nosso, é por nós Ah, mesmos, né? Quer é, dizer, é pelo contato que a gente tem com Ele. Então, é isso, né? é, Quer dizer, é. é você, é o Deus dentro de você que você manifesta, né? Então, é isso aí. Agora, olha Aliás, como é difícil. outro livro que eu tenho que reescrever e que eu vou reescrever em breve é o meu Hum, Deus e Deus, que é Deus maiúsculo e Deus minúsculo, porque eu também já mudei várias concepções. olha Então, aí. eu publiquei, acho que foi em 2007 a primeira vez, 2008. Mas, enfim, a gente vai evoluindo. Felizmente, isso é um dos pontos básicos do Espiritismo, a abertura e evolução constante, né? E olha que interessante, você falou ele para Deus. Eu fiquei com o maior problema escrevendo o livro. Como é que eu me refiro a Deus? Porque se eu falo ele, É, ponto, já virou humano e virou homem, é, né? E eu não queria isso. Não tem jeito. Então eu procuro falar Deus, 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 eu não falo ele, mas chega uma hora que tem que falar. Daí eu falo ele em minúscula. Por que em minúscula? Isso é um absurdo. Não, é porque é uma proximidade, não dá para ter essa distância toda, né? Então veja, até nas palavras, né, Dora, como a palavra, você como escritora, como jornalista, sabe, isso. precisa de cuidado, porque as coisas são tão É. delicadas, né? Eu, E eu isso faz diferença. Eu estou escrevendo um novo livro que ainda não estou relatando para ninguém o seu conteúdo, mas na introdução eu discuto essa questão de Deus, Deus Pai, Deus Mãe, Deus Deusa, etc. E aí eu discuto essa questão, que Deus não tem gênero, não tem sexo, porque Deus não é uma pessoa, enfim. Mas assim, como tradicionalmente Deus é uma palavra masculina, não dá para É, ficar o tempo inteiro Deus Mãe, Deus ela, Deus, porque fica chato o texto. Então muito. a gente simplesmente, primeiro, contorna a situação e fala: bom, estou dizendo Deus, não no sentido masculino, patriarcal, pessoal, mas nesse sentido é aquele. Pronto, é isso, né? Resolvido. É Sim. por aí. Bom, eu acho que todo mundo vai ficar muito interessado em ler seu livro depois de todas essas coisas que você falou aqui. E, gente, está aqui embaixo o link para vocês se inscreverem no nosso evento de 6 e 7. Você esteve nos outros dois eventos que nós fizemos. Sim, Fale não tem alguma problema. coisa, foi muito bom, né? Foi excelente, excelente, porque ali você ouve, de novo, você ouve coisas que você concorda e coisas que você discorda, mas abre um horizonte muito interessante. E mais que tudo, é o que você falava agora há pouco, né, Dora? É a sensação de comunidade. As pessoas estão ali tão felizes, tão gostosos. Recomendo muitíssimo que vão. Nesse ano em Campinas, pelo que eu vi do lugar, é um lugar muito interessante, muito bem Foi, estruturado, né? E muito. Campinas é muito mais fácil chegar e sair e tal. Então, olhe, se você que está nos ouvindo puder e quiser, vá. Vá, porque é muito gostoso. É um dia e meio, mais ou menos, É, intenso de relacionamento, de conversas riquíssimas que lhe trarão tanto subsídio para pensar as coisas da sua vida, pensar o espiritismo, a sua atuação no espiritismo. E gente muito inteligente, né, Dora? Gente muito capaz, assim como nos cursos. Eu repito de novo, tanto o espiritismo para quem pensa, que eu estou encantado com ele, o Márcio, sobretudo, você, Lindenberg, excelentes ali, como também a pós-graduação em pedagogia espírita, que eu já recomendei para bastante gente, alguns que estão fazendo também estão encantados, vale muito a pena. Mas é dia 6 e 7 de setembro, agora em Campinas. E isso. aproveite para emendar o outro convite, que é para você que é de São Paulo, se puder e quiser ir no lançamento do livro, dia 6 de agosto, que é uma quarta-feira, 6 de agosto, às 19 horas, ali no Shopping JK, na Livraria da Vila. Repetindo, Shopping JK, Livraria da Vila, 19 horas, dia 6 do 8. Tá Ali bom. eu vou estar sentado, vai ser um prazer se vocês puderem estar lá. Então tá bom. Eu Gente, quero. Você não tá. leu meu livro, porque eu não te mandei o livro, certo? Não, não, então. Então tá bom. Então eu quero falar uma coisinha que você não sabe, se me permite um segundo, ler uma tiquinha aqui. No finalzinho do livro, eu faço o tradicional agradecimento e homenagem, né? Aí eu estou falando do Gerson Rodrigues, que foi fundador do Núcleo. O que para você, Herculano Pires, Dora, para mim foi o Gerson Rodrigues, uma pessoa espetacular, espetacular, já desencarnado. Eu falo dele, tal, daí uma hora eu falo assim, dos que foram seus contemporâneos, do Gerson, ou vieram depois de Gerson, destaco fortemente a brilhante Dora Encontre. Olha, Dora Encontre, que talvez seja, de todos os espíritos que conhecia, a mais estudiosa. Você é estudiosa mesmo. Médium desde criança, Dora, que é professora doutora pela Universidade de São Paulo, tem dedicado sua vida ao resgate do espiritismo genuíno, profundamente kardecista, livre de crendices, tolices e ignorância. Admiro-a enormemente. Foi frequentando o excelente curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita de Dora que conheci gente muito capaz, espíritas de visão ampla, absolutamente alinhados com os postulados organizados por Kardec. Quero, com este livro, homenagear todos que se dedicam à pesquisa, ao estudo e à divulgação do espiritismo sereno e lógico, desassombrado e inteligente. Daí eu cito mais algumas pessoas.
Mas olha, você não Eu que sabia, essa é agra- surpresa para Não você, porque sabia. Muito obrigada, é, que me emociona desse mas, jeito. E mas assim, é muito sincero, muito eu sincero. sei. Não, e assim, é muito bom porque a gente, você sabe, a gente enfrenta uma luta terrível, né? Mas então esse retorno das pessoas é muito importante porque dá sentido ao que nós estamos fazendo, né? Imagino. É. Então, É, deixa eu falar só mais uma coisinha rápida. Você falou que a gente enfrenta muitas coisas. Dora e Maurício estão enfrentando uma dificuldade financeira não pequena, né? Bastante profunda. Então, já que ela não falou, falo eu aqui. Se vocês puderem e quiserem ajudar a Universidade Livre Pampédia, vale muito a pena. Tem como ajudar, seja se associando, seja se puder mandando um dinheiro, porque está super apertado. Eles têm as despesas que todos temos, né? E mantém um trabalho constante, que é o que você está vendo hoje aqui, né? Essa conversa enriquecedora, trazendo gente de muita qualidade, professores, doutores, mestres, para falar sobre o espiritismo desassombrado e interessante. Então, se você puder, por favor, ajude. É uma ajuda que vale a pena ter para um espiritismo de melhor qualidade ser divulgado por todo o país. e se você permite, eu também quero agradecer de público, porque o Alexandre Caldini está destinando nos próximos anos os direitos autorais para nós, né? Sim, Então, isso também vai nos ajudar. Gente, então agradeço a presença de todos, espero vocês em Campinas. Obrigada, Alexandre. A gente se abraça então em Campinas. prazer. Isso aí. E, e vamos prosseguir. A próxima Conexões, a gente vai trazer outra pessoa que vai também estar presente. Estou fazendo agora uma série, né, de entrevistas com as pessoas que estarão presentes no dia 6 e 7, para todo mundo se entusiasmar de estar presente conosco. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, um grande abraço.